Eu não preciso mais fazer uma introdução porque eu já apresentei ontem, né? Todo mundo já sabe que ele é um dos professores mais novos aqui do departamento. A gente tem muito orgulho dele, que ele é bolsista de produtividade do CNPq. Tá? E vai estar aí entretendo a gente nessa parte. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde de novo, né? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre reconhecimento de cenas e de objetos, usando aí as famosas redes neurais convolucionais, tá? Ok. Antes, eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho como que é o pipeline de reconhecimento em visão computacional. Visão computacional é a disciplina na qual a gente tenta resolver problemas com dados visuais, em geral, né? Pode ser dados também de profundidade ou dados visuais no espectro visível ou no espectro não visível, como infravermelho. Mas, em geral, é no espectro visível mesmo. Então, como que isso funciona? Você tem as suas imagens, né? Você tem uma cena, um objeto e um outro objeto. Né? O que você quer? Você primeiro extrai as características das imagens, né, onde estão os objetos de interesse, dá essas características lá para o seu superalgoritmo e, ao final, você espera que seu algoritmo faça o reconhecimento adequado. Fala que isso aqui é um banheiro, que essa pessoa aqui é a Lena e que nessa imagem tem um cachorro. Tá? Isso. Então, retomando o que eu comentei anteriormente, ontem, né? Eu acho que nesse momento vale a pena de novo a gente parar e ver para saber um pouco melhor do que o que seria uma imagem. Porque são essas imagens que a gente vai usar como dado, né, para fazer o reconhecimento. Então, o que a gente tinha dito ontem era que uma imagem é simplesmente uma matriz de números, né? E pode ser uma matriz n por n por 3, se a sua imagem for colorida, ou só n por n. Tá? E esses números, eles têm as informações que a gente precisa. São as informações fotométricas, de brilho, intensidade, cor, propriedades dos materiais de reflectância da superfície, propriedades geométricas, né, como posição, forma do objeto, orientação da câmera. Né? Ontem, a gente explorou esse tipo de característica que estava lá nas imagens. Agora, hoje, a ideia é como usar todo esse conjunto de dados aqui para extrair informações de alto nível. Tá? Isso aqui, em geral, a gente chama de informação de baixo nível. Né? Qual que é o brilho, qual que é a intensidade ou a cor de um determinado objeto. Alto nível, eu quero saber, aquele objeto é uma mesa? É um rosto? É um carro? É um ambiente como um banheiro ou uma sala? Tá? Aí. E a gente quer fazer isso, tá? Enfrentando alguns desafios, como, por exemplo, iluminação. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essas duas pessoas aqui são a mesma pessoa. A única coisa que mudou foi a posição da iluminação. Aqui o nariz dessa moça aqui, ó, ele parece um pouquinho mais alongado. Aqui o nariz dela é um pouquinho diferente. Aqui a testa está mais proeminente. Né? A gente simplesmente mudou a posição da fonte de luz, o que gerou esse tipo de mudança, tá? No dado onde a gente vai usar para fazer o reconhecimento. Outra coisa que a gente também quer vencer é a escala. Né? Não é o caso aqui, né? Mas, em geral, quando o seu objeto está mais distante da câmera, ele vai aparecer na imagem menor. Quando ele está mais próximo, ele vai aparecer maior. Né? A gente viu isso ontem, quando na aplicação de realidade aumentada, a posição do alvo ficava mais distante da câmera, aquele objeto tridimensional que a gente estava colocando lá, ele ia ficando menor. Né? Isso também acontece com os objetos reais. E oclusão. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse reconhecer aqui, contar as pessoas, né?
esse jogador aqui está tampando esse aqui, que esse aqui tampa parcialmente o de cá. Né? Isso é uma homenagem ao chair da sessão. E também tem um problema bem difícil, que é a variação intraclasse. Todos esses objetos aí são cadeiras, tá? Mas bem diferentes, né? Isso aqui tudo bem é uma cadeira, mas imagina isso aqui como uma cadeira. Talvez até um ser humano poderia se equivocar na hora de fazer a classificação desse objeto. Tá? Então, a ideia é gerar algoritmos e metodologias para fazer reconhecimento enfrentando todos esses desafios aí. Tá? E aí, qual que é o problema? Tá? O problema é gerar uma função. Essa função f aqui, ó, que vai receber uma imagem, tá, como entrada e vai retornar um rótulo. Vai falar, olha, essa imagem aqui é de uma maçã, essa imagem aqui é de um tomate e essa imagem aqui é de uma vaca. Tá? Então, o que a gente precisa é gerar um algoritmo que crie essa função. Tá? Então, como que isso é feito? Existem várias formas. A que a gente vai ver hoje é uma abordagem supervisionada. Supervisionada por quê? Porque você vai falar assim, ó, olha, você vai ter um conjunto de dados, um conjunto de imagens, e cada uma dessas imagens vão estar rotuladas. Então você vai falar, ó, essa imagem XI, X1, o rótulo dela é Y1. A imagem X2, o rótulo dela é X2. Tá? E você vai dar isso para o seu algoritmo. A função dele é pegar todas essas imagens X, todos esses rótulos Y e calcular a sua função F. Tá? Por isso que é supervisionado. Né? A forma mais simples de fazer isso seria você pegar as suas imagens e guardar elas, as imagens que foram dadas na supervisão. Tá? Imagina que eu quero fazer reconhecimento de carro. Então, eu tenho uma base de dados com um monte de carro. Tá? E um outro conjunto de base de imagens que não é carro. Eu pego todas aquelas imagens de carro e guardo. Quando você me der uma imagem e perguntar, essa imagem é de quê? Eu vou pegar e comparar ela com as imagens de carro que eu tenho. Se elas estiverem numa distância pequena, você fala, olha, existe uma grande chance dessa imagem que você me deu ser de carro. Qual que é o problema dessa abordagem? O problema é que você precisa guardar todas as imagens que você tem de carro. Isso é caro. Uma outra forma é você criar funções que separam as imagens em um determinado espaço de representação. Vamos supor que eu tenho esse espaço de representação onde eu tenho duas características. A característica que está na vertical aqui e a característica que está na horizontal. Pode ser cor, tamanho, ou cor, intensidade, ou cor ou número de pixels. Tá? Claro que quanto mais simples for o tipo de característica que você está usando, mais difícil vai ser você gerar uma função para separar todos esses dados. Mas não vamos pensar nisso agora. Vamos supor que você tem duas boas características. Então, agora o que você precisa? Coloca suas amostras aqui nesse espaço de representação e tenta achar as retas, tá, que separam eles. Então, todas as imagens que estiverem deste lado da reta vermelha é carro. Todas que estiverem do lado esquerdo da reta azul é avião. E da reta verde é veado, por exemplo. Tá? Então, com isso, o que você precisa? Encontrar essas retas aqui. Tá? Então, como que isso funciona? Imagine que você tem... Como que a sua função fica agora? Sua função é basicamente assim, ó, W vezes WA matriz, vezes XI, que é um vetor, mais um viés aqui, um bias, tá? Porque senão todas as retas vão ser obrigadas a passar pela origem. Aí vai ficar ainda mais difícil de você encontrar essa separação. Tá? Aí, vamos supor, você tem essa imagem aqui, tá? O que você faz? Pega essa imagem, né, que é uma matriz, né, N por M, por exemplo, transforma ela num vetor. Você empilha todos os pixels dela.
Então vamos supor que essa imagem fosse uma imagem 4x4, ó, 2x2. Você teria esse vetor aqui, que são as intensidades dessa imagem, tá? E aí agora você tem essa matriz W com 3 linhas. Três linhas e cada linha representa uma reta. Então essa linha aqui representa uma reta, aquela reta vermelha, a verde e a azul, tá? E aí você multiplica, olha, como que faz a multiplicação de uma matriz por um vetor? É linha vezes coluna. Então linha vezes coluna, né? E aqui a gente soma o bias, tá? Então linha vezes coluna, né? Mais esse númerozinho aqui, 1.1, vai dar esse número. Depois linha vezes coluna, mais o 3,2, dá esse. Linha vezes coluna, mais esse aqui, dá esse. Então, pelo resultado final, o que teve o maior score foi o segundo valor aqui, né, desse vetor. Então, o que esse W está falando? Se você tem essas 3 retas aqui com esses coeficientes, ele vai achar que essa imagem é um cachorro, tá? Então, nesse caso, se você for achar a sua F usando essa abordagem, o que você tem que fazer é encontrar uma forma de procurar esses Ws de maneira a minimizar esse erro aqui que você está tendo, ou maximizar os seus acertos, tá? O problema é que existem alguns espaços de representação relativamente complexos, tá? Aliás, espaço de representação não, as suas amostras, dependendo das suas características, pode ser bem complicado. Imagina você encontrar todas as retas que separam as bolinhas verdes das bolinhas vermelhas, tá? Então, uma alternativa é o seguinte, é melhorar o seu espaço de representação. Então aqui, ó, tá num plano, mas talvez se você pegasse essas amostras, cada pontinho aqui é uma amostra, ou seja, uma imagem, tá? Da sua base de treinamento. Se você representasse ela em 3 dimensões, tá? O que a gente está vendo é que as azuis, elas ficam acima das vermelhas. Opa, então eu consigo passar um hiperplano aqui, tá? Que separa as azuis das vermelhas, tá? E foi assim que foi feito durante anos em visão computacional. Então, o que a gente tinha? Tinha a imagem, e aí o pessoal ficava trabalhando aqui, ó. Aqui, criando descritores para representar as imagens em bons espaços de representação. Aqui também, e aqui para extrair esses descritores mais discriminativos, tá? Teve bastante trabalho. Aí depois de feito isso aqui, ó, esses 3 passos é para basicamente gerar aquele gráfico lá com o X e o Y, onde você vai colocar uma bolinha, tá? E aí isso era alimentado num classificador. O classificador, seu classificador predileto, um SVM, uma Random Forest, tá? Um árvore de decisão. Então, até 2011, tá? Era assim que boa parte dos trabalhos de visão computacional eram feitos, tá? E aí, em 2011, aconteceu, isso aqui é a taxa de erro, tá? O top 5 de erro numa competição que chama ImageNet, né? E aí, em 2012, esse pessoal aqui, né, veio com o artigo e o resultado anterior era acima de 22 e eles conseguiram 15% só de erro, tá? Você vê que foi uma queda bem significante aqui. E aí o que eles estavam usando? As tais redes neurais convolucionais, tá? E aí o pessoal começou a olhar com mais atenção para esse tipo de abordagem, né? E esse é o tema da palestra de hoje. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar brevemente sobre o que é uma rede neural, o que é uma rede neural convolucional, vou mostrar como fazer isso usando uma biblioteca, vou tentar uns demos aqui, e ao final eu falo de alguns dos resultados mais recentes para reconhecimento de objetos e cenas, tá?
Então, o que é uma rede neural? Né? A representação é essa aqui. Você tem, tá, o pessoal, tá, isso aqui é chamado de neurônio, tá? Eu prefiro unidade computacional, porque ele é uma forma de modelar, é um neurônio artificial, né, inspirado nos neurônios biológicos. Mas os neurônios biológicos eles são muito mais complicados do que isso aqui. Tá? Então, acho que às vezes falar rede neural confunde um pouquinho. Ou cria uma expectativa errada. Tá? Então, você tem aqui as suas entradas, tem um conjunto de unidade aqui que a gente chama de escondida, porque você não tem acesso, você não sabe quais são esses valores, e a saída aqui. Tá? E aí, como que isso funciona? Tá? Aqui vai entrar os pixels da sua imagem. Tá? Cada link desse aqui está ligando um pixel a um desses neurônios lá, tá? Da camada escondida. E aí ele está falando, olha, esse pixel aqui liga, esse neurônio aqui vai ligar esse pixel e esse pixel, usando esse peso aqui para esse aqui, um outro peso para este e um terceiro peso para esse. Aí ele vai somar e o resultado dessa soma ele vai passar por uma função que o pessoal chama de função de ativação. Esse valor é passado para esse neurônio aqui. Tá? Então, né, olhando de dentro aqui, né, dessa bolinha aqui, o que acontece? Ela está recebendo x1, x2 e xn, né, o valor aqui que está vindo desse input, deste e deste. Tá? Ele soma todo mundo, ele multiplica x1 por w i1, x2 por w i2 e xn por w in. Esse i aqui está representando a iésima camada aqui, porque como vocês vão ver, isso você pode ter outras camadas. Aqui no caso só tem uma, né? Então não precisava desse i aqui não. Ele pega, multiplica esse x por esse w, esse x por esse w, esse x por esse w, 1 por esse w, que é o bias de novo, soma todo mundo, e esse valor final ele passa para essa função de ativação. Né? Por exemplo, uma função como essa aqui, a relu. O que ela faz? Ela vai pegar o valor, se ele for negativo, ela passa para frente 0. Se ele for positivo, ela passa aquele valor que ele obteve. Né? É o valor que foi calculado aqui. Isso é feito para cada uma dessas unidades aqui. Ele vai fazer, né, 4 multiplicações, uma soma aqui, e fazer o max. 4 multiplicações, uma soma e o max. Para cada um desses. E jogar. Chegar aqui vai ser feita outra operação também. Tá? Bom, ao final essa rede ela vai dar um número. E aí esse número você vai comparar com o que você esperaria que ela calculasse para o seu dado. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu estou mandando um cachorro. E aí, lá na frente, ela vai soltar um número. Se aquele número for equivalente à sua classe de cachorro, você fala ok. Se não, você tem que calcular o erro. Bom, ela errou. Errou em quanto? Existem várias formas de calcular esse erro, né, que é a loss function, ou função de custo também, tem esse nome. Essa aqui que eu estou mostrando é a entropia cruzada, porque a gente vai usar ela para frente. Qual que é a ideia? Imagina que ao final lá eu tinha 2 neurônios, né? Aquela output tinha 2 bolinhas. Vamos supor que eu tivesse 5, só para ficar um pouquinho mais interessante aqui. Então, como que você faz? Você é menos o somatório de y vezes o logaritmo do resultado. Então, vai ser y de 1 vezes logaritmo de 0,1. Y de 2 vezes logaritmo de 0,3. E assim sucessivamente. Dá para ver aqui que todo mundo, como é binário, todo mundo que for 0 aqui, a gente não precisa calcular, só precisa calcular esse aqui. Ó. Então, o que aconteceu aqui? A rede, ela retornou o maior resultado aqui para o 0,4, tá vendo? Mas que é 0, 1, 2, 3, que seria a classe 3, por exemplo. Tá? A gente queria que ela retornasse o maior resultado para a classe 2. Errou. Então, tem que calcular esse erro. Então, fica 1 vezes
log de 0,2, né, e tem um menos aqui. Então vai ficar 0,69. Então esse foi o erro dela. E agora a gente tem que consertar aqueles valores de W que foram usados para gerar esse 69. Essa aqui é a ideia. Né? Então vamos dar uma passada aqui geral. Né? Você tem a sua imagem aqui, você pega essa imagem, né, transforma ela num vetor de intensidade de pixel, e agora eu vou ligar cada valor da intensidade, por exemplo, aqui vai ser 255, o focinho dele aqui vai ser 0, tá? A camada aqui do meio, essa camada escondida, e vai ser multiplicada aqui por um W. Tá? Quando você faz isso, né, esse x é a imagem, você vai ter um h de x aqui no final. Tá? Então vamos supor que a gente fez e o resultado foi esse, 0,3 e 0,6. Tá? Qual que era o ground truth? Era 1 e 0. Por quê? Porque esse aqui para a gente é cão e esse aqui é gato. Tá? Então ele errou. Errou de quanto? Menos 1 vezes log de 0,3 mais 0 vezes log de 0,6. Né? Esse aqui não conta, fica 0,52. Então agora eu tenho que pegar esse 0,52 e usar para corrigir esses Ws. Tá? E aí eu volto. Volto usando esse erro aqui, tá? E a derivada, tá? Da função de perda em relação aos Ws. Porque são os Ws que estão gerando esses valores. Ok? Assim, aqui essa volta é a famosa, né, vocês já devem ter ouvido falar isso, a backpropagation. Né? Agora você vai propagar esse erro aqui para trás para melhorar os valores de W. Porque quando você voltar aqui de novo, os novos Ws vão diminuir esse erro. Tá bom? Como que isso é feito? Em geral, tá, é usado o gradiente descendente estocástico. A ideia, tá? Brevemente, né, a ideia é, imagina que a sua função de perda, né, ela seja desse jeito aqui, essa superfície aqui. Você quer minimizar o erro, não é? Quer minimizar a perda. Então você tem que andar nessa superfície até chegar no menor ponto. Como que você anda nessa superfície? Bom, você pega algumas direções. Quais direções? Aquelas direções onde a função decai. Né? Quem que dá isso? O gradiente da sua função. Então, é por isso que a gente usa a derivada da loss function em relação ao W para poder achar uma direção para caminhar e minimizar o erro. Tudo bem? O que é legal dessa abordagem é que você pode aumentar a complexidade do seu modelo, que vai gerar a função, de duas formas. Por exemplo, a princípio. A primeira é simplesmente aumentar o número dessas bolinhas aqui. Quanto maior o número de neurônio na camada, mais complexo você vai conseguir gerar uma função mais complexa. Mas você pode também aumentar o número de camadas. Tá? Então, eu usei um exemplo com uma camada no início, mas você pode ter duas. Aí, a sua função h de x no final, ela se torna uma composição de funções. A g de 1 aqui é a função que transforma esse valor aqui no valor que vai sair daqui. E a g de 2 é a que transforma esse valor aqui no que vai sair daqui, chegar aqui. Tá? E aí você pode colocar funções de ativações aqui e pesos, né, diversos aqui. Tá? O problema disso é que até pouco tempo atrás, como vocês podem imaginar, né, isso é caro computacionalmente. Tá? Então significa que eu vou poder colocar algumas centenas de neurônios aqui e dezenas de camadas? Poderia, mas com o hardware, sei lá, da década de 90, você possivelmente não ia ter tempo hábil para ver o resultado dele. Tá? Bom, então eu acho que agora é um bom momento para falar sobre a biblioteca que eu vou usar para dar um exemplo. Agora a gente vai fazer uma rede neural aqui. Tá? Então essa biblioteca Keras, tá? ela é desenvolvida em Python. Tá? O endereço é esse aqui, né? keras.io.
tá? Ela é super fácil de aprender, assim, ela é muito bem escrita, e ela tem, a ideia dela é ser uma ferramenta de prototipação rápida e fácil, tá? Nem tudo que gera prototipação rápida é fácil, às vezes a curva de aprendizado é grande, né? Então ela é modular, minimalista e extensível. Se você quiser, ela tem um conjunto de caixinhas que você vai ligando, vocês vão ver. Se você quiser entrar e modificar alguma coisa, você pode fazer sem muito custo, tá? Não é algo muito caro, né? E ela tem suporte às principais redes convolucionais, que eu vou chamar aqui de Convnet, também o pessoal chama de CNN, tá? Redes recorrentes, e você pode combinar as duas. E executa de forma completamente transparente na GPU ou na CPU. Então, só mudo uma coisinha no arquivo de configuração. Esse computador aqui, por exemplo, não tem GPU. Então, eu pedi para rodar na CPU, ele roda. Se eu pegar o código que eu vou mostrar para vocês aqui com uma Titan, por exemplo, mudar lá para GPU, não vou mudar nada no meu código. Tá? Então, vamos lá. Né? Para a gente fazer uma rede, a gente precisa de um problema. Então, vamos pegar esse problema aqui. Reconhecimento de dígitos escritos à mão. Tá? Então, o dataset ele se parece com isso aqui, as imagens são desse jeito, né? O dígito está em branco, né, com fundo preto, tá? Ele já está segmentado, né? São 10 mil imagens para teste, 60 mil imagens para treino, e o tamanho dela é 28 por 28, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é preparar o dataset. Então, isso aqui é tudo função do Keras já, né? Eu venho aqui, carrego o dataset e ele já divide para mim. Aqui estão as imagens de treino e aqui os rótulos. Aqui as imagens de teste e aqui os rótulos. Tá? Eu faço um reshape aqui, por quê? Porque como eu falei para vocês, as imagens, na hora de colocar para a rede, ela tem que ser um vetor. Então, eu pego uma imagem que é 28 por 28 e transformo num vetorzão lá de 28 vezes 28, que é 784. Tá? Faço isso para o treino e para o teste. Tá? Transformo eles aqui em float, né? Porque antes era bit, de 0 a 256, e depois fica de 0 a 1, tá? A intensidade. Ok. Agora eu tenho, né, são 10 classes, né, do dígito 0 até o dígito 9. Né? Esse códigozinho aqui é basicamente para criar um vetor com um vetor de tamanho 10. Se a sua imagem for do dígito 3, ele vai ter 0 em todas as posições, exceto na terceira, na quarta. Né? 0, 1, 2, não, na terceira. Né? 0, 1, 2, 3, aí ele coloca 1 lá. Nas outras ele vai colocar 0. Tá? Então a rede que a gente quer fazer é essa aqui. Ó. Oi. Eu tenho 784 valores aqui entrando. Eu vou fazer uma camada aqui com 100 neurônios e na saída tem 10. E aí, o que eu vou usar? A função de ativação eu vou usar aquela que eu mostrei, aquela ReLU, tá? E aqui, né, que vai ativar do lado de cá. E para cá, eu vou usar a softmax. Como que ela funciona? O cálculo dela é desse jeito aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, que é YI, por exemplo, Y1, tá? Vamos supor que é 2, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer E elevado a 2 dividido por todos os valores, pela soma de E elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0,1. Aí vai dar 0,7. Faço para isso 0,2, faço para isso 0,1. Então você transforma esses scores aqui em probabilidade. Ele vai falar, a probabilidade de ser do número 0 é 0,7, do número 1 é 0,2. Tudo bem? Então, esse softmax aqui é basicamente essa função aqui. Ó. É ela, né? Agora, o próximo passo é falar o seguinte. Aqui, ó, é a arquitetura da rede. Estou falando quantas camadas ela vai ter e quantas unidades computacionais ali, quantos neurônios vai ter em cada camada. Tá? Agora, o próximo vai falar assim, ó, como que você quer que ele faça a otimização, né? Minimizar lá a sua função de
de custo. Eu estou usando aqui o gradiente descendente estocástico, tá? E estou usando como função de custo aquela entropia cruzada. Tá vendo? Eu falei, entropia cruzada, gradiente estocástico, gradiente descendente estocástico. Igualzinho o que eu falei anteriormente. E aí você pede ele para compilar o seu modelo. Tá? Agora o seu modelo está pronto para você começar o treinamento. Para fazer o treinamento, você dá um fit aqui. Tá? E aí, para fazer isso, você precisa dar algumas informações para ele. Por exemplo, qual que é o tamanho do batch? E qual que é a quantidade de épocas que ele vai executar? O que que é batch e o que que é época? Né? Ó, imagina que isso aqui é o seu dataset. Né? Aqui tem várias linhas aqui, cada linha é uma amostra. Você vai agrupar essas amostras em grupos de 128. E aí cada grupinho desses você vai chamar de batch. Tá? Por quê? Porque ao invés de você pegar o seu dataset inteiro e passar por ele na rede, tá? Você passa os pedaços. Então, toda vez que você mandar treinar, ele vai mandar esse bloquinho aqui com essas 128 amostras, calcular lá o erro e ajustar. Depois ele passa esse próximo, esse próximo, esse próximo. Quando ele passar todos, terminou uma época. E aí ele volta de novo e vai fazer a mesma coisa até completar 20 épocas. O Vinícius falou das redes neurais que tem lá, quando acaba, né? Eu brinquei com ele aqui, na prática, acaba quando você fala para acabar. Então aqui a convergência deu 20 épocas, fim. Termina de executar, tá? Então aí eu falo o tamanho do batch e o tamanho da época. Esses dois valores aqui são o que a gente chama de hiperparâmetros. São valores que você vai ter que encontrar lá qual que é o valor mais adequado. Alguns problemas e algumas arquiteturas, o tamanho do batch é melhor que ele seja menor, outros é maior, tá? E você não pode também colocar qualquer valor aqui. Por quê? Se você estiver rodando na sua placa de vídeo, sua Titan, por exemplo, ela tem 12 GB. Se você dá um batch size e cada uma das amostras, tá? Vezes o tamanho de cada uma das amostras, vezes o batch size for maior que 12 GB, ele não consegue mandar para a memória da placa. Okay? Então, depois que eu fiz isso, se eu rodar, eu vou mostrar para vocês, eu rodo um código lá, né, uma função para mostrar a arquitetura da rede, ele me mostra isso aqui, ó, exatamente as camadas que eu defini, tá? O número de parâmetros de cada um. No total, essa rede simples tem 79.510 números que você tem que encontrar. Tá? E aí, quando você colocar para executar, né, ele vai começar o treinamento. Então, aqui, ó, época 1 de 20. Então, ele tem 60 mil amostras para treinar. Então, ele vai treinando aqui, quando ele concluiu aqui, concluiu uma época. Vai para a próxima e vai para a próxima. Ele vai pulando aqui a cada 128. Depois ele vai de 0 a 128, depois de 128 a 256 e assim sucessivamente até chegar em 60 mil. Aqui ele está mostrando o tempo, né, 2 segundos que ele levou para concluir. Tá? Com quanto que ele terminou a perda, né, nessa iteração, qual que é a acurácia no treinamento. Então, ele pegou os dados que ele usou para treinar e tentou classificar esses dados. E aí ele verificou, olha, 90% de acurácia. Tá? Aqui é a perda na validação, né, eles separam uma parte para testar, deu 0,20, tá? E o valor da acurácia 94. O que vocês vão perceber é que ao longo do treinamento, a acurácia no treino vai só aumentando, né, 99 aqui, e na validação fica em 97. Se esses valores aqui estiverem muito longos, um muito distante do outro, por exemplo, aqui deu 99 e aqui deu 60. Isso é um sinal de que pode ter havido overfitting, né? Ou seja,
sua abordagem já está basicamente aprendendo o treino, mais nada, não está aprendendo o modelo mesmo, né? O que não é útil na prática, né? E aí, ao final, se você quiser fazer a avaliação, você dá Model, Evaluate, dá os valores aqui, as imagens, os rótulos, ele vai testar cada um desses e comparar e te dá a acurácia final, né? Esse aqui são os dados do teste, ou seja, são aquelas imagens que ele não viu em nenhum momento no treinamento, tá? E aí o resultado que ele obteve foi 97. Para uma rede relativamente simples, né, é um resultado razoável. Sim, antes de ir para o código, você pode também fazer o seguinte, né? Eu peguei uma imagem aqui, tá? Lá do meu teste, só dei o reshape para ela ficar de um jeito que eu conseguia mandar para a rede, né? Porque a imagem era 28 por 28, eu transformei num vetorzão, carreguei o modelo e pedi para ele predizer. Aí ele prediziu, ele me deu aonde que foi o maior valor aqui. Foi aqui, ó. Então vai, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu pedi para mostrar a imagem e de fato era a imagem do número 7. Né? Ele acertou. Ok, então deixa eu rodar o demo aqui para vocês verem, né? O negócio indo passo a passo. Né? Vou rodar aqui, ó. Então esse aqui é exatamente o código que eu mostrei para vocês, né? Tá aqui o fit, tá aqui a arquitetura, né? Isso aqui eu comentei, tá? Aqui a preparação do dataset. Então vamos lá, vamos rodar. Esse aqui dá para executar aqui, que é rapidinho, tá? Ele mostra a rede e começa a executar. Reparem aqui nesses números aqui, ó. Tá vendo? Ele vai pulando de 128 em 128, porque ele manda um batch, treina, depois manda outro batch, treina, manda outro batch, treina, até chegar a 60 mil. Concluiu uma época, volta de novo, né? Então, tá quase concluindo. Terminou. Aí, né, ele rodou todos aqueles trechos de código que eu mostrei. Aí eu queria mostrar para vocês o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Por exemplo, não sei. Fala um número aí. Tá, 4, pode ser. 4. Aí, então tá aqui o primeiro exemplo. Agora eu vou pedir ele para fazer a predição para mim. Ele prediz. Eu vou dar um print aqui no... Bom, eu vou dar um print aqui no prédio só para vocês verem. Vai aparecer um monte de número aqui, mas o jeito melhor é fazer o seguinte, que aí a gente já tem a resposta aqui. Argmax prédio 4. Tá, vamos pegar... Fala um número maior, porque aí não tem graça. Alguém fala um número maior que 100 aí? 128. Essa com certeza é da computação, né? Sem dúvida. Pronto, 128. Ah, não, é porque eu não... 128, é porque eu não fiz a predição. Deu 8, tá? Eu não sei que número é esse, vamos ver qual que é. Eu posso até errar, tá, gente? É 97%, né, de acurácia. 8, acertou. Tá bom? Ok. Bom, se vocês fossem implementar essa rede na mão, né, vocês iam ter que implementar lá o algoritmo de otimização, o gradiente descendente, né, e todas aquelas atualizações. Então, o Keras realmente é uma mão na roda. Qual que é o problema dessa abordagem? Vamos pensar aqui nessa imagem, tá? Bom, essa imagem ela vai virar um vetor, né? E o que imagem tem que ou, em geral, outros tipos de dados não têm? Relação espacial. Então, esse pixel aqui, ó, ele tem uma relação espacial com esse, diferente desse com esse, tá? Isso aqui não é capturado de forma fácil nessa rede, né? Por exemplo, aqui, ó, você está pegando, vamos supor que esse aqui é o pixel do olho, e esse último aqui é o pixel da língua, tá? Você está pegando todo mundo aqui e somando aqui. Ok? Com os pesos. Qual que é a forma de resolver isso? Usando
as redes neurais convolucionais. Então, esse aqui é um exemplo de uma rede, e essa rede a gente vai implementar aqui. Ela é uma rede neural, tá? Com várias camadas, onde diversas dessas camadas têm a operação de convolução e, em geral, ela recebe uma imagem como entrada. Então, vamos lá. O que é essa tal de convolução? Ela é uma operação definida dessa maneira. Se você tem uma imagem F, tá? E uma máscara, né, H, você convolui a sua imagem F com essa máscara, fazendo esse cálculo aqui. Tá? Como que esse cálculo funciona? Tá. Se vocês notarem aqui o F que é Fx menos M, Y menos N. Isso é equivalente a pegar a sua máscara e rotacionar ela 180 graus. E aí, feito isso, você simplesmente coloca a máscara em cima da imagem e multiplica. 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 2 mais 1 vezes 1. Ó, se fosse assim, tudo bem, né? O problema é que, quando você for calcular a convolução para esse pixel aqui, ó, como você vai fazer com todos esses outros? Tá? Tem várias formas. Você pode usar, esse processo chama padding, né? Você pode usar a reflexão, então você vai refletir, né? Aqui você reflete essa borda aqui do lado de cá, né? Você reflete essa linha para cá, então fica como se tivesse um espelho aqui, né? Fica assim, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1. 1, 2 e 3, tá? E mesma coisa para cima e mesma coisa para baixo. Mas tem um jeito até mais simples, que é o que a gente vai usar. Simplesmente preenche a borda com zeros, tá? E agora eu não tenho esse problema mais. E aí como que vai ficar a minha convolução? Fica 0 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes menos 1, 0 vezes menos 1. E aqui o pixel de interesse vai dar 2 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, 5. Então vira 5, tá? Notem, o que a convolução está fazendo? Ela está relacionando espacialmente esses pixels aqui e colocando essa relação aqui, ok? Bom, vamos continuar. E aí continua. Terminou? Não. Você anda para o próximo pixel. Esse movimento, tá? Ele pode variar. E o tamanho do movimento é chamado de stride. Então aqui eu fiz um stride de 1. Andei um pixel só. Fiz o cálculo aqui, dá 4. Ando de 1 de novo. Fiz o cálculo, deu 4. Ando de 1 de novo. Cálculo, deu menos 2. E agora eu desço. E aí 1 também, né? Você pode ter de 2, de 3, né? Aí você vai andar de 3 em 3, de 2 em 2, tá? E aí continua. Aqui eu coloquei explicitamente os valores do H, daquela função H, né? Mas de onde que eu tirei aquele valor? Tirei do bolso. Antes de vir para cá, eu coloquei aqueles números ali. Inicialmente você não sabe quais são os valores. Quais são os valores que relacionam da maneira melhor aqueles pixels, tá? Então, esses Ws aqui viram aqueles Ws, vão se tornar os Ws que a gente tinha lá naquela rede neural, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essas convoluções aqui, tá? E vai procurar os Ws que geram o melhor resultado no final, que minimiza a sua perda, tá? Uma outra coisa que tem nessas redes também é o pooling, tá? O que acontece? Se você tiver uma imagem 100% e fizer a convolução dela, você vai ter uma imagem 100%, tá? Aí, no fim, se você tiver várias camadas, né, isso vai ser basicamente, né, 100% elevado ao número de camadas. Então, a forma de reduzir isso é fazendo o pooling. Como que funciona? Né? Vamos supor, vou pegar um pooling aqui 2x2 com stride 2. 2x2 significa, eu pego uma máscara 2x2 e como nesse caso aqui é um max pooling. O que eu faço? Olha aqui dentro desses 4 aqui, qual que é o maior valor? 1, 5, 6. 6. Então, coloco 6 aqui. Agora ando de 2. Venho para cá. Aí vai ser o max desses 4 valores, 8. Tá? Novamente, dou um salto de 2. Aí venho aqui para baixo. Se fosse de 1, ia ser esse quadrado aqui. Ó. Como é de 2, é esse quadrado. Aí qual que é o maior? 3. Novamente, dou um salto de 2. Qual que é o maior? 4.
Agora, esse valor aqui, essa imagem, vai ser representada por essa outra imagem. Tá vendo que reduziu o tamanho dela, né? E aí, são essas convoluções e esses poolings que são colocados nas camadas de uma rede convolucional, ao invés de colocar só aqueles neurônios. O resultado disso é que, após o treinamento, o que se perceberam, tá? É que cada uma dessas camadas, elas estavam aprendendo características de nível de abstração diferente. Por exemplo, as primeiras camadas, os pesos dela, os Ws, estavam sendo gerados de maneira a ter máscaras de convolução que detectavam estruturas como essas bordas aqui, ó, borda na diagonal, borda na horizontal aqui, cor, tá vendo? Borda na vertical, tá? Quando você começa a andar para as camadas mais externas, né? Aí o tipo de característica ela vai ficando mais de alto nível. Por exemplo, aqui já é tipicamente cor e aqui já são regiões, tá vendo? Aqui é um tipo de ladrilho, algo assim. Tá? E ao final, a última camada aqui, né? É um classificador de treinamento, basicamente. Tá? Um classificador é só um classificador. Então, voltando aqui nessa imagem aqui, cada uma dessas camadas aqui, o que elas estão fazendo, na verdade, são aprendendo características, ou seja, aquele trabalho todo de gerar qual é o tipo de característica mais discriminativo para gerar um espaço de representação, está sendo aprendido aqui, ó. E ao final você tem um classificador aqui que também é feito é uma rede neural aqui. Esse aqui já é igualzinho àquela outra rede que a primeira rede que a gente implementou. Tá? Aqui não tem convolução nenhuma, são só os neurônios sendo conectados aqui com essas características finais. Tá? Então vamos implementar uma. Essa é famosa, a LeNet5, né? Ela é uma rede de 1998, tá? Então, quer dizer, a coisa explodiu em 2012, tá? Mas, principalmente, o pessoal da Universidade de Toronto e esse LECAN aqui, esse pessoal tem trabalhado nisso faz anos, tá? Essa mesmo é uma típica rede convolucional, tá? Aqui tem as convoluções, tá vendo? Isso aqui, essa imagem passa e sofre todas essas convoluções, depois tem esse subsampling aqui, que na verdade é o pooling, depois ele faz as convoluções de novo dessas imagens aqui, depois ele vai fazer de novo o pooling. Tá vendo que quando faz o pooling, o tamanho do quadradinho aqui diminui, né? Ele fica menor, né? Aqui esse aqui é o do mesmo tamanho, né? Esse aqui fica menor, e no final você tem uma rede neural para fazer a classificação mesmo. Então, a gente vai usar a mesma arquitetura, só que com um pouquinho de diferença do número de filtros, tamanho da máscara de convolução, porque a imagem de entrada ela é diferente. Tá? Então, como que é a rede que a gente vai implementar aqui? Ela vai ter duas camadas aqui de convolução, tá? E duas de pooling, uma camada aqui de neurônios totalmente conectados. Essa primeira vão ser filtros 5x5, aquela janelinha da convolução vai ser 5x5, e a gente vai tentar gerar 20 filtros. Tá? Depois vai ter um max pooling aqui, 2x2 com strad 2, depois 50 filtros 5x5, depois pooling com strad 2, 2x2. Tá? Então vamos ver como fica no Keras. Tá? Você cria o seu modelo aqui, fala que ele vai ser sequenciar, basicamente isso. E aqui tem, ó, eu estou adicionando uma camada de convolução com 20 filtros e 5x5. Tá? Aqui é só para tratar a borda, e a entrada vai ser uma imagem 28x28. A ativação, a função de ativação é a ReLU,
e depois eu faço o max pooling 2x2 com stride 2x2, né? 2 em X e 2 em Y. Tá? Depois outra convolução, 50, 5x5, ativação ReLU, max pooling 2x2, stride 2x2. Tá? Finalmente, a parte da classificação, né? Eu pego todas aquelas saídas dos filtros, coloco ele, transformo num vetorzão, vou ligar em 500 neurônios a camada de ativação, uma ReLU, e a última camada, uma softmax, com 10 neurônios, que é o classificador, igual a gente fez anteriormente. Tá? Aí, essa eu não consigo rodar aqui. Bom, eu consigo, mas eu teria que ter colocado no início aqui, enquanto eu estava falando. Quando você pede para ver a arquitetura, ele vai te mostrar, né, direitinho lá as camadas que você criou, e o total de parâmetros, 1.256.080 parâmetros. Você vê que é uma rede de 98, né? Aí quando eu rodei, né, isso aqui foi executado no desktop, então cada época levou 44 segundos, no final deu 99,16% de acurácia. Melhorou, né, um pouquinho. Tá? Ok. Então, né, eu acho que com isso, eu acho que a parte mais importante da palestra que agora vocês já podem sair, instalar lá o Keras no computador e começar a brincar com essas arquiteturas, tá? Agora eu queria falar sobre os problemas, né, que a gente tem trabalhado no laboratório. O reconhecimento de objetos é um deles, tá? Então vamos pensar o seguinte, pega essa foto aqui, tá? Qual que é a raça desse cachorro? Alguém arrisca? Do outro. Alguém chuta? Chuta uma raça. Hã? Pô, você acertou. Então, eu tinha acabado de dar o banho no cachorro, ele ficou todo feliz, aí eu fui tirar uma foto dele, só que ele estava mais próximo da câmera do que eu. Tá? Mandei para um amigo e a filha dele viu e resolveu que queria ter um cachorro gigante igual do amigo do pai. Aí eu falei, mas o meu amigo não tem um cachorro gigante, o cachorro dele não é grande. E aí eu tive que tirar outra foto e mandar para ela. O cachorro é esse, tá? Então, eu achei super engraçado, porque, bom, era uma criança de 11 anos de idade, né? Então, digamos que se é uma criança de 11 anos de idade, ela tem uma capacidade de reconhecimento muito superior ao que a gente tem disponível em termos de reconhecimento hoje, né? Em alguns casos, tá? Aí o que eu fiz, tá? Depois vocês podem ir, tem esse projeto da Wolfram Language aí, que é uma página da web, você vai lá e arrasta uma imagem e ele te fala o que ele acha daquela imagem, tá? Então, vamos ver se ele é melhor do que, ele é mais esperto do que a filha do meu amigo. Aí eu arrastei o primeiro, né? Ele não acertou a raça, mas é uma raça parecida, né? Pelo menos o porte é parecido. Mas, de novo, esse aqui ele errou, né? Ele foi tão mal quanto a amiga a filha do meu amigo, né? Ele achou que era um São Bernardo, né? Um cachorro bem maior, né? Então, isso é só para motivar vocês, assim, para ver que existem realmente esses problemas de identificação e reconhecimento de objetos, eles são realmente complicados, tá? Até para ser humano, né, em alguns casos. Como eu comentei, o boom das redes convolucionais, ele aconteceu em 2012 com o trabalho que apresentou essa AlexNet, que foi quando deu aquela queda no reconhecimento de objetos. Então, a arquitetura da rede é essa aqui, ó, tá? É desse jeito. Ela recebe uma imagem 227 por 227 por 3, uma imagem com cor, né? E aí ela passa por esses vários filtros convolucionais aqui e reconhece até 1000 classes. Tá? Então, qual que é o tamanho dela? Ela tem 60 milhões de parâmetros e aproximadamente 650 mil neurônios, né?
Numa placa, acho que talvez uma GTX 560, você leva 6 dias para treinar isso aí, tá? São, né, aqui você tem a imagem, do lado de cá você tem 96 kernels, né, 11 por 11 por 3, 256 kernels, 394, 384, 256 e 8.192 neurônios, tá? E aí, eu acho que a primeira pergunta, né, quando você vê esse monte de parâmetros para serem ajustados, é possível, né? Por que não fizeram isso antes? Porque quando ocorreu essa competição, eles disponibilizaram mais de 15 milhões de imagens em alta resolução, todas rotuladas, tá? Com mais de 22 mil categorias. Então, são muitas imagens, dado suficiente para você conseguir fazer o treinamento, né? Essas redes convolucionais mais profundas, você não consegue fazer o treinamento com pouco dado, né? Por quê? Porque você não vai conseguir ajustar todos aqueles milhões de parâmetros, tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Ela não está implementada no Keras, mas várias pessoas implementaram, pegaram ela está implementada em outro framework, né? Em outro arcabouço, mas as pessoas converteram os pesos para o Keras, e aí isso aqui é um exemplo do código que você baixa lá ela. Se você usar esse código aqui, você consegue usar ela já treinada. Você não precisa treinar, não. Os pesos já estão calculados, tá? Mas ela é de 2012, né? Uma das redes mais utilizadas atualmente é a VGG, do pessoal de Oxford. Aqui eu estou mostrando a VGG 19, tem a VGG 16, 19 porque ela tem 19 camadas aqui, né? Essa é o jeitão dela, tá? Então aqui, ó, né, como exemplo, você tem a AlexNet com 8 camadas e a VGG tem as 19 delas aqui, tá? Aí, essa é relativamente fácil de usar no Keras. Você baixa, né, você dá um git clone aqui dos modelos, né, esse cara aqui é o cara que está desenvolvendo o Keras, e aí é só para vocês terem uma ideia, aí está baixando os pesos, aqueles Ws só que calculou. A 16 tem meio giga e a 19 um pouquinho mais, tá, de pesos, né. Depois que você baixou, é só instanciar o modelo, pedir para falar que eu quero, né, os pesos da ImageNet e dar o predict, né? Então, vamos ver aqui. Esse aqui tem um demo também, né? E aí eu vou tentar, vamos ver se ela é mais... Bom, eu já fiz isso, eu sei, né? Mas, expectativa, vamos ver se ela é mais esperta do que o da Wolfram. Então, vou mandar uma imagem do meu software engineer sênior aqui. Ela demora um pouquinho, né? Porque tem que carregar a rede a imagem é essa. E vamos ver o que ele falou. Ó, qual que foi o primeiro valor que ele colocou aqui? Border Collie. Tá vendo? Ok. Vamos tentar uma outra. Essa tá muito fácil, né? Vamos tentar aquela mais difícil. Tá? Existem abordagens de redes convolucionais para reconhecimento de objetos que já rodam em tempo real em placas de vídeo, tá? Então, o que ele tentou? Ele acha que é essa raça aqui, ó, tá? Que eu não conhecia, eu procurei na internet, é esse jeitão aqui. Se você for ver, não errou tão feio, né? Porque esse, né, tá um pouquinho parecido com esse aqui, né? Vamos tentar só mais uma aqui. Vamos pegar essa bicicleta aqui, ó. Essa eu achei bem legal, eu não esperava que ele reconhecesse. Uma bicicleta desse pessoal que anda em neve. Ela é uma bicicleta bem, tem um pneuzão, né, e tal. Aí ele falou mountain bike, tá?
Está disponível lá, vocês podem usar tranquilamente. Então, esse é o estado da arte atual? Não, não é, né? Em 2015, a Google lançou a GoogleNet, tá? Com 22 camadas, e em alguns ajustes, já tem algumas camadas especiais que chama de Inception, tá? E esse é o tamanho dela, né? Passando. Além dela ter mais camadas, né, ela tem algumas características novas, assim, coisas que as outras redes não têm. Tá? Ok. É a maior? É o estado da arte atual? O que vocês acham? Não. Né? Recentemente, o pessoal do MSA lançou a ResNet, né, com 152 camadas. Então, aqui é o tamanho dela em relação a VGG e a AlexNet. Bom, agora o outro problema é o reconhecimento de cenas. Tá? O que vocês acham que é mais difícil? Reconhecer essas duas imagens aqui, né, diferenciar entre uma imagem que é uma avenida, ou uma imagem que é uma floresta, ou uma igreja de uma biblioteca. Vamos fazer o seguinte, quem acha que é a imagem, as duas primeiras, levanta a mão. Bom, então, né, é binário, né? Então, todo o resto acha que essa aqui é mais difícil. É verdade, essa é mais difícil. Por quê? Não. A estrutura, né? Então, por exemplo, fazer esse reconhecimento aqui é mais difícil que aquilo. Por quê? Porque na cena outdoor, a estrutura da cena define a classe dela. Né? Na indoor, não. Por exemplo, isso aqui é um quarto ou é a sala? Não sei. Pode ser qualquer um dos dois, né? Esse aqui, um quarto ou uma sala? Qualquer um dos dois. Mas se eu colocar os móveis, está bem claro que é um quarto, né? Por quê? Porque são os objetos e a disposição deles que definem qual que é a classe da cena, né? E aí que vem um negócio interessante dessas redes. Quando você começa a olhar da primeira camada para a última, o que o pessoal começou a notar? Que quando você treina uma rede para reconhecer cenas, ela começa a identificar os objetos mais característicos daquelas cenas. Então, por exemplo, aqui o quarto, está vendo que aqui a cama aparece? Né, porque os pesos nessa região são maiores do que os dessa região de parede. Né? Essa aqui é um pouquinho mais interessante, está vendo? A sala de estar, né? Aonde que tem a mesa, os pesos são maiores. Aonde que não tem mesa, os pesos são menores. Tá? E aí que vem um negócio interessante que está sendo bem utilizado. Você não precisa usar a sua rede inteira para fazer a classificação. Você pode usar só uma parte dela para extrair as características. Então aqui é o código, né? Depois vocês podem brincar com isso, para extrair a última camada da VGG. Então pega a última camada dela, que são as características, tá? E eu posso agora usar isso para treinar outros algoritmos de classificação, por exemplo, um SVM. Tá? Ou eu posso escolher uma outra camada, não precisa ser necessariamente a última. Tá? E aí, o que você pode fazer? Pegar várias escalas da sua imagem, tá? Pegar e rodar em cada uma dessas escalas uma CNN, pegar uma camada mais interessante ali, combinar essas camadas, fazer um vetor de característica daquela cena e agora usar para reconhecer ela. Tá? Bom, eu acho que eu fui um pouquinho além do tempo.